E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 6. Texto conhecido, clássico. 2 Reis, capítulo de número 6. Diz assim o texto: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão. Diga comigo, vamos. Não, vocês não tomaram café, me ajuda. Eu sei que vocês tomaram. Diga comigo, vamos até o Jordão. E tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E ele disse: Ide. Então um deles perguntou: Não gostaria de ires com os teus servos? E sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. E você diz amém. Você que está em pé, tome assento. Me permita caminhar alguns minutos com você nesse texto. Esse texto é um texto clássico, muito conhecido, muito pregado. Eu preciso de toda a sua atenção. Eu sei que na hora do louvor nós pulamos, saltamos, gritamos aqui, mas eu preciso agora que você reflita comigo nessa mensagem. Diga para a pessoa que está do seu lado: não converse comigo agora. Eu preciso ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Elias foi um grande profeta. Um grande profeta. Elias surge na região norte de Israel, no reino norte, em meio a uma apostasia muito grande. Muito grande. O reino norte era reinado por um casal. Esse casal resolveu erguer altares a deuses pagãos. A grande maioria aqui sabe. Altares ao Eterno. O altar ao Eterno foi negligenciado. E a Bíblia diz que foi constituído altares a deuses pagãos. Acabe e Jezabel permitiu que Baal fosse adorado, que Azer fosse adorado. A Bíblia diz que em meio a esse enredo de apostasia, Elias surge dentro do palácio com uma palavra cirúrgica, pontual. A palavra que ele carregava era uma palavra dura, mas ele tinha intimidade com o Eterno, tanto que ele chega dentro do palácio, apontando o dedo para aqueles reis perversos, e dizendo: o Deus em cuja face estou, me habilita, me autoriza a fazer o que eu preciso fazer. E ele diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Deus chancela o que Elias havia dito e cerra os céus a ponto de não haver mais chuva. A Bíblia diz que Deus esconde Elias lá para as bandas do Querite, e o que resta a Elias é um ribeiro que vai agora saciar a sua sede. Uma manifestação sobrenatural acontece lá também. Corvos vão alimentá-lo. E em meio a essa manifestação sobrenatural, Elias experimenta o cuidado de Deus. Deus agora está cuidando do profeta. Enquanto na região norte a pergunta é: que profeta é esse que chega aqui com uma palavra dessa e some? Enquanto muitos olham para a região do Querite e imaginam que o profeta havia morrido, porque aonde tem corvo tem morte, Deus muda a história
conservando vida onde tinha morte, na ótica dos homens. Preserva Elias ali durante um ciclo. A Bíblia diz que o ciclo se fecha quando o ribeiro seca. Uma viúva se levanta para cuidar dele. E Elias agora vai experimentando o cuidado de Deus na sua jornada ministerial, na sua caminhada como profeta. Até que chega um dia em que Deus vai usá-lo para restabelecer a ordem na região norte. Elias está de joelhos dobrados recebendo mensagens do seu moço, de um menino que o servia, que o acompanhava. A mensagem que ele recebe quando ele está de joelho dobrado é que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se aproxima. Aquela mensagem foi o suficiente para Elias acreditar. O ciclo da sequidão se fechou. Ele olha para Acabe e diz: prepara a carruagem, corre para Jezreel, foge, corre, porque uma grande chuva se aproxima. Enquanto Acabe prepara a carruagem, a Bíblia diz que Elias vai a pé e chega na frente de Acabe, que estava com a carruagem, e ele vê realmente o cuidado de Deus. A chuva cai sobre a terra, em meio àquela manifestação sobrenatural. Depois de ter vivido e ter experimentado uma grande vitória, vencendo os profetas de Baal e de Azera lá naquela batalha do Carmelo. E eu estou fazendo um pano de fundo aqui, acelerando para chegar nesse texto. A Bíblia diz que Elias recebe uma mensagem. Jezabel traz uma mensagem a ele intimidatória. A mensagem que ele recebe é: como os profetas de Baal morreram, você também vai morrer. O que aconteceu com eles também vai te acontecer. Aquela mensagem intimidatória gera uma crise existencial em Elias, a ponto dele fugir para o deserto, abandonar o moço que estavam servindo e mergulhar numa crise muito grande, não só num deserto geográfico, mas numa crise existencial. Ele olha para dentro de si e não vê sentido, ele perde o senso de propósito. E quando ele perde o senso de propósito, a Bíblia diz que Deus manda um anjo visitá-lo. Esse anjo agora vai cuidar dele. Esse anjo traz uma alimentação fresca do céu, que vai reanimá-lo e reavivá-lo, trazendo a ele um senso de propósito novamente. Levanta e anda, porque a jornada é grande, eu preciso que você caminhe. A mensagem que ele recebe é poderosa. Ele volta a dormir, até que ele desperta daquele sono e resolve caminhar mais um pouco. E o que sobra para ele, pastor Júlio? Uma caverna. Ele mergulha naquela caverna, e não só na caverna, mas nas suas dores, na crise existencial que ele estava passando, que parecia não ter fim. O senso de zelo rouba o propósito, porque por várias vezes conversando com Deus, ele revela como estava o seu coração. Ele diz: eu fui zeloso. O senso de zelo e de excelência faz com que ele mergulhe no propósito, mergulhe nas dores, perdendo o senso de propósito, achando que estava sozinho. Mas ele não sabia é que Deus ainda estava cuidando dos remanescentes. Tinha 7.000 que ainda não se dobraram. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: você não está sozinho. Tem gente que está no mesmo propósito que você. Você não está sozinho. Tem gente que está no mesmo propósito que você. Se tem alguém entendendo essa mensagem, glorifica o nome do Senhor. Ele sai dali, pastor Luiz Carlos, e agora ele vai escolher alguém para caminhar com ele. A Bíblia diz que Deus o desperta, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz suave. E Deus o incumbe de uma missão: ungir, levantar pessoas. A Bíblia diz que ele está passando em uma determinada altura, ele está vendo alguém cuidando da roça, lavrando a terra.
Ele passa por aquele moço e diz assim: ei, vem comigo, me segue. Esse moço tem a decisão de largar tudo e viver um nível de renúncia absurdo. Ele mata os bois, queima as tralhas e agora vai seguir Elias, caminhar com Elias, ser preparado e mentoreado por Elias. Agora ele vê em Elias a sua maior referência, como homem de Deus, como profeta, mas também de caráter. A história diz que ele agora passa a ser o homem que derrama água na mão do profeta Elias. Ele não é conhecido pelo nome que ele carregava, mas pelo serviço que ele prestava. Porque muitos não sabiam e não conheciam ele como Eliseu, mas conhecia ele pelo serviço que ele prestava. Olha aqui para mim, o serviço que você presta tem que estar acima do seu nome. Eu vou repetir: o serviço que você presta tem que estar acima do seu nome. A gente vive um tempo de muitas pessoas preocupadas com o seu nome, mas o reino de Deus é movido pelos servos. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Aleluia, aleluia. E Eliseu agora serve Elias, até que uma determinada altura, pastor Josivaldo, a Bíblia diz que Eliseu olha para Elias e diz assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Eu quero herdar a autoridade que você carrega. Eu quero ser tão excelente quanto você. Aquela mensagem é uma mensagem confrontadora e difícil de lidar. Humanamente é difícil, porque nem todo mundo está preparado para ver você crescer. Imagina você tendo alguém que está olhando para você e dizendo assim: eu quero fazer, eu quero ser maior do que você, eu quero ir mais longe do que você. Como que você lidaria com isso? Tem gente que tem dificuldade. Já percebeu que tem gente que ninguém pode pregar mais do que ele? Ninguém pode cantar mais do que ele? Ninguém pode ser um líder maior do que ele? Só que Elias é curado. Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, você quer dupla honra? Você quer porção dobrada? Se você me ver subir, porque no reino de Deus você não cresce puxando tapete de ninguém. No reino de Deus você cresce vendo alguém subir. Se você me ver subir, assim vai te acontecer. No reino de Deus você não cresce, aleluia, falando mal dos outros. No reino de Deus você cresce dizendo: prega que eu estou orando por você, canta que eu estou orando por você, vai que eu estou intercedendo por você. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que Elias olhou para Eliseu e disse: se você crê dessa forma, assim vai te acontecer. E Elias é tomado por Deus num redemoinho. Ele sobe aos céus, não numa carruagem de fogo, mas num redemoinho. E a capa que estava em Elias agora, que era de Elias, agora está sobre Eliseu. Eliseu não recebe só um manto profético, não só a vocação, mas ele recebe a autoridade. Ele é a continuidade do legado. Ele é a continuidade do legado que estava sobre Elias. Sobre ele está a responsabilidade, não apenas a responsabilidade sobrenatural, mas a responsabilidade de lidar com um legado e de como Elias construiu a sua vocação e o seu chamado. Eliseu agora, ele está à frente das escolas que foram fundadas ainda por Samuel, espaços físicos que foram criados por Samuel, que foi também estabelecido por Elias, mas que Eliseu gerou a expansão de uma maneira grandiosa. Porque Elias é o profeta do fogo, mas Eliseu é o profeta do crescimento. Elias é o profeta do fogo, mas Eliseu é o profeta da expansão. Elias é o profeta do fogo, mas Eliseu é o profeta que vai gerar um crescimento maior naquilo que Deus já havia liberado sobre Elias. E agora Eliseu está dentro dessa escola, exercendo uma função pedagógica. Ele é o mentor, ele é o tutor, ele é o professor dessa escola.
E agora ele está recebendo mensagem, uma reunião de alunos, de filhos dos profetas, que chegam até ele com uma mensagem e diz assim: eis que o lugar em que habitamos nos é estreito. Olha aqui para mim, que eu quero aplicar. Eu fiz esse pano de fundo para chegar aqui. Sabe o que me chama a atenção aqui, jovem? É que Eliseu não trouxe um método de crescimento. Eliseu não trouxe uma fórmula de crescimento. Não foi Eliseu, pastor Nielsen, que trouxe uma estratégia de crescimento. Vamos gerar crescimento nesse ambiente. Não. Foi os filhos dos profetas que chegaram no líder e disseram: o lugar está estreito. O que você está querendo dizer, pastor Júlio? Aleluia. O mesmo Eliseu que um dia olhou para Elias e teve o desejo de crescer, está recebendo os filhos dos profetas com desejo de crescer. Porque quando você quer crescer, as pessoas começam a crescer ao seu redor. Quando você tem visão de crescimento, pessoas querem crescer ao seu redor. Deus não quer fazer só você crescer. Deus quer fazer a sua mãe crescer, os seus pais crescerem, a sua casa crescer. O desejo de Deus é fazer você crescer, e o ambiente que você está inserido crescer junto com você. Agora observe, eles estão querendo crescer. Virou uma moda no Brasil correr atrás da chave, do código. Virou moda. Há uma movimentação no Brasil para ouvir os gurus. É assim ou não? Empreendedores, gente que empreende, empresário, gente que quer crescer financeiramente, viaja o Brasil atrás de um método, de um código, atrás de uma chave que mude a sua vida, que faça você dormir de um jeito e acordar do outro. É assim ou não? Pastor Júlio César, você tem alguma coisa contra? Nada, não tenho nada contra. Só que olha aqui para mim, o reino de Deus não é feito de possibilidades. Porque código, chave, métodos são possibilidades e tem prazo de validade. Quantos métodos de crescimento já foram trazidos para a igreja brasileira? Quantos métodos de crescimento? É célula, G12, M12, é tanto projeto de crescimento que já foi inventado. Aí eu te pergunto, eles se sustentam? Não. Eles são necessários? Pode ser que sim, mas eles se sustentam? Não. Por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus não unge códigos. O reino de Deus não. Crescimento no reino de Deus não é feito com método. Crescimento no reino de Deus é feito com mudança de mentalidade. Deus está dizendo que se sua mentalidade mudar, tudo à sua volta muda. O que é gerado, pastor Júlio César? O que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que existe uma mudança de mentalidade aqui. O que está sendo gerado nesse ambiente é uma mudança de mentalidade. Porque quando a sua mente muda, o ambiente muda. Quando existe uma mudança de mentalidade, tudo à sua volta muda. O reino de Deus começa com mudança de mente. Você acha, jovem, que dá trabalho para Deus te prosperar? Dá trabalho para Deus mudar você de geografia, tirar você desse emprego, colocar você em outro, te promover? Isso não dá trabalho para Deus. Agora dá trabalho para Deus mudar a sua mente. Segundo o historiador Flávio Josefo, levou cerca de 26 horas para tirar o povo do Egito. Levou cerca de 26 horas para tirar aquela multidão do Egito. Aí eu te pergunto, quantas horas levou para tirar o Egito de dentro daquele povo? Foi horas? Meses? 40 anos. Por quê? Porque o desejo de Deus não é fazer por nós e através de nós. O desejo de Deus primeiro é fazer em nós. Levanta a mão para receber isso aqui. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10 anos. Eu
profetizo que você vai crescer nos próximos meses, o que não cresceu nos últimos 10 anos. Vem um tempo de crescimento da parte de Deus sobre a sua vida. Há uma expansão na sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Pastor Júlio, como que eu percebo que minha mente está sendo mudada? Quando eu começo a dar uma resposta para a mensagem que eu ouço. Eles chegam até Eliseu dizendo: o lugar em que nós estamos. Eles estão comunicando o crescimento. Olha aqui para mim. Existe uma comunicação aqui. Eles chegam até Eliseu dizendo: o lugar em que habitamos. Como assim, pastor Júlio? Eu te explico. A comunicação, quando é gerado o crescimento da parte de Deus, tem que acontecer de maneira correta. E comunicação no reino de Deus não começa naquilo que a gente fala, começa com aquilo que a gente ouve. E essa é uma geração que foge do confronto. A mensagem que faz você crescer não é a mensagem que amacia o seu ego, que massageia o seu ego. É a mensagem que te confronta. E essa é uma geração que foge do confronto. Eles estão sendo confrontados pelo ambiente, pelo lugar que eles estão. Crescimento no reino de Deus começa com confronto. Quando Deus quer gerar crescimento em você, Ele te leva para um lugar do confronto. Eu te explico. Se você não tem ninguém que te confronta, você não tem amigos, você tem cúmplice. Porque essa é uma geração, pastor Irão, confronta para você ver. Vai para outra igreja. No nosso tempo pegava carta, hoje em dia não pega mais. Manda mensagem no WhatsApp. Isso se manda. Confronta para você ver. E você é revelado não é nos talentos, você é revelado no confronto. Você não é revelado quando você faz bem algo, é quando você aprende a lidar com o confronto. E olha aqui para mim, quando Deus quer te fazer crescer, Deus levanta pessoas para te confrontar. Quero ver da glória a Deus agora. Lembra de Apolo? Lá em Atos 18, a Bíblia diz que Apolo, irmãos, olha aqui, Apolo pregava. Não, você não tem ideia. Paulo elogiou Apolo. Só que Apolo estava pregando o batismo de João, estava desatualizado. Apolo estava pregando o batismo de João, o batismo do arrependimento. Mas ele estava com dificuldade, pastor Manuelzinho, de pregar o batismo que projeta para a eternidade, que é o batismo de Jesus. O que Priscila e Áquila fez? Trouxe ele para perto. Priscila e Áquila trouxe ele para perto. E o que mexe comigo é vendo Apolo ouvindo dois obreiros simples e saindo dali para ser usado por Deus ainda mais. A mensagem que te molda é a mensagem que te confronta. Eu não sei se você pode dar glória a Deus por essa palavra. Deus vai te levar para o ambiente do confronto, e é esse ambiente que vai mudar a sua história. Olha aqui, quando eu saí, quando eu terminei ETAD, ninguém me aguentava. Eu fiz ETAD na igreja sede lá em Foz do Iguaçu. Meu mestre foi o pastor Jurandir Teixeira. Quando eu saí da ETAD, eu fui para a igreja, ninguém me aguentava. Eu me achava o John Piper da igreja, o A.W. Tozer. Aí eu peguei esse espírito dos reformados e não aguentava mais ouvir qualquer mensagem. Aí um dia, pastor Josivaldo, o irmão Jeremias lá da igreja pega o microfone para dar uma palavra. E ele, tremendo, deu uma palavra no culto de domingo à noite. Eu fiquei doido do lado do meu pai pastorzão da Assembleia de Deus. Eu sentado do lado do meu pai, eu era presbítero. Eu sentado do lado do pai disse assim: pai, como que tem coragem de dar oportunidade para um homem desse pregar no domingo à noite? Meu pai me olhou com aquela cara. Acabou o culto. Meu pai olhou para mim e disse assim: Júlio, terça-feira vamos tomar um tererê? Falei: vamos.
Por que eu fui? Estou tomando um tereré com meu pai. Ele olha para mim e disse assim: filho, nunca mais sente do meu lado para criticar quem quer que seja durante o culto. E eu com a cuia de tereré, suede na mão, falando: o senhor me chamou aqui para isso. Ele foi. E eu vou te dizer mais: respeita o irmão Jeremias, que o que você tem de vida, ele tem de ministério. Falei: eita, tá com chicote? Ele disse: sim, você tem que aprender. Ele olhou para mim e disse: a sua teologia não te faz servo, filho. Sua teologia não serve para nada. Se a sua teologia não te faz ouvir as pessoas mais humildes da igreja, a sua teologia não serve para nada. Se a sua teologia não te faz servo dos irmãos, não serve, porque a teologia de Jesus te faz pegar uma bacia e uma toalha e servir. Eu não sei se você pode dar um glória. Foi aniversário do pai o ano passado. Eu agradeci por essa mensagem, porque a mensagem que mudou na minha vida foi a mensagem de confronto. Olha aqui para mim: se você não tem ninguém que te confronta, você tem bajulador. E quem se cerca de bajulador não pode reclamar de deslealdade. Agora, a gente que te confronta é gente que te ama. Pior, pastora Roberta, que eu orei: Senhor, levanta uma mulher para me confrontar. Deus fez eu casar com uma. Olha aqui: se você não tem ninguém que te confronta, faz um pix para alguém te confrontar. Fala assim: quando você me vê errando, eu vou fazer um pix para você me corrigir. Não sei se você pode dar glória a Deus por essa verdade, porque Deus quer te fazer crescer no confronto. Você sabe qual é o erro dessa geração? Mistura confronto com afronta. A afronta é demoníaca. Sabe qual é a diferença de confronto para afronta? A afronta te expõe. Deus confrontou Adão no Éden, mas colocou vestes neles para esconder a nudez. Porque a afronta te expõe a nudez, o confronto te esconde e te protege. Eu não sei se você pode dar glória a Deus. Levanta a mão para receber isso. Eu repreendo toda a afronta de Satanás contra a sua casa, contra a sua vida. E eu prego essa noite para que Deus alinhe o seu coração, arranque o orgulho e a soberba, para que você aceite o confronto do eterno. Só quem pode dar um brado de vitória é o Senhor por essa palavra. Eis que o lugar em que habitamos, diga comigo: habitamos. Terceira característica de alguém que quer crescer: primeiro, mudança de mentalidade; segundo, confronto; terceiro, não existe crescimento sem pertencimento. Eles estão dizendo: eis que o lugar em que habito. Estou feliz que tem gente anotando. Isso aqui é lindo. Não existe crescimento sem desejo de pertencimento. Como assim, pastor Júlio? Congrega aqui, mas o coração está na outra igreja. Vai crescer? Olha aqui: você não prospera no lugar que você está dividido. Então, quero ver da glória a Deus agora. Quero ver da glória a Deus agora. Porque quem cresce no lugar é gente que está comprometida. Perguntaram para o pastor Costa Neto. Eu estava na reunião dos pastores. Pastor Costa Neto, no culto dele de domingo, passa mais de 10 mil pessoas lá em Fortaleza. Perguntaram para o pastor Costa Neto: pastor Costa Neto, quantos membros tem a videira em Fortaleza? Todos esperando ele falar: mais de 10 mil membros. Ele olhou e disse: 2 mil. Mas como assim, pastor? Tem muito mais. Ele disse: não, são os comprometidos, são os obreiros. Ele disse: eu não me envaideço com a multidão, mas eu honro quem está comprometido. Porque tem quem está comprometido, está na mesa. Quem está comprometido tem pertencimento. Deus quer que você se comprometa com o reino dele.
um exemplo. Mora lá em Foz do Iguaçu, lá em Curitiba, como o pastor Nielsen morava. Aí Deus traz para Goiânia. Antes de sair, pastor Irão, ora, jejua, consagra, Deus fala. Aí vem, chega aqui, começa a dar tudo errado. Percebeu que quando a direção é de Deus, dá tudo errado? Pastor Júlio, como que eu sei que a direção é de Deus? Quando você está vindo daqui e o desafio enorme está vindo de lá. Por quê? Porque Deus está preocupado com o seu crescimento, não com o seu conforto. Pastor Júlio, como que eu sei que é de... Olha aqui, geralmente com Deus dá tudo errado. Por quê? Para que você não bata no seu peito depois e diga, foi eu que fiz. Para que depois você não faça, está acontecendo porque eu sou bom. Porque na direção de Deus, Deus quer você dependente dEle. A honra é dEle, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele. Aí vem para Goiânia, ou para Brasília, começa a dar tudo errado. Aí quer voltar. Aí eu te pergunto, que negócio é esse? Que era de Deus antes de vir? Está dando tudo errado, deixa de ser de Deus. Só porque não está saindo do seu jeito. E quem diz que Deus segue a sua agenda? Quem diz que Deus segue a sua programação? Para de querer ensinar Deus a ser Deus. A sua vontade pode até ser boa, a sua vontade pode até ser agradável, mas ela nunca vai ser perfeita. Aí você vem para cá e começa a brigar com Deus. Aí você se divide. Olha aqui para mim, o diabo para te parar é só ele te dividir. Gente dividida nunca vai tomar posse das bênçãos do Senhor por inteiro. Lembra da mulher de Ló? Eu estou fazendo essas pausas para você refletir mesmo. Lembra da mulher de Ló? Por que ela paralisou? Porque ela se dividiu. A direção de Deus foi, pastor Toniel, fuja para as Campinas. Mas ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o coração ficou. Seus olhos sempre vai olhar para onde está o seu coração. Já reparou? Tem 10 anos que o casamento dela deu errado. Ela faz um perfil fake. Todas as vezes que o camarada descobre, o camarada bloqueia ela, ela faz outro perfil para ficar olhando a vida do cara que já casou. Abre aspas e fecha aspas. Aí vem para a igreja e diz, eu quero viver algo novo. Olhando para o passado, dependente emocional, cheio de coisas velhas. Olha aqui para mim, quando Deus te dá uma direção, você vai ligar para a mamãe e vai sentir saudade. Você vai pisar naquela terra, vai dizer, eu não pertenço mais a esse lugar. O lugar que eu já fui tão feliz, eu não me conecto mais. Por quê? Porque Deus te desconecta antes de te conectar. O que Deus tem na frente é maior. Eu ando igual Paulo, deixando o que para trás fica. Eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo. Eu não sei se você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem cochita os pensamentos. Deus te quer olhando para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. A glória da casa que vai vir será maior. Quem pode adorar? Eis que o lugar em que habitamos nos é estreito. Aí eu te pergunto, como que está o lugar que você está? Tem gente que está em lágrimas aqui já. Como que está o lugar que você está? Estreito? Se está estreito, você está do jeito que Deus quer.
O aperto é o útero do crescimento. Quando Deus quer te fazer crescer, Deus te leva para o aperto. Deus te faz se sentir apertado. Você deixa de caber em alguns lugares, em alguns relacionamentos, em algumas mesas. Você começa a sentir apertado. Aleluia, tem gente que você amou. Aleluia, que você vai deixar de amar. Você vai deixar para trás. Não, você vai continuar amando, mas o ciclo vai fechar e você vai caminhar. Tem gente que vai ficar para trás. Tem relacionamentos que vai ficar para trás. O ciclo que Deus tem para você na frente é maior. Mas o que mexe comigo é aqui que eu quero entrar um pouco com vocês nesse tempo que eu tenho. Eles dizem assim: eis que o lugar em que habitamos nos é estreito. Vamos até o. Quem está na mensagem comigo? Vamos até o. A etimologia da palavra Jordão fala daquele que desce. Uma das partes mais baixas de Israel está no Jordão. O Jordão deságua no Mar Morto. É interessante, pastor Manuelzinho, que eles estão querendo crescer, mas eles estão dizendo: vamos para o Jordão. Por quê? Porque no reino de Deus, antes de crescer para cima, você cresce. No reino de Deus não se cresce para cima, porque Deus não está preocupado com a fachada do prédio. Deus está preocupado com a estrutura que o sustenta. Deus não está preocupado com a beleza da árvore. Deus quer saber se ela tem raiz. Eu não sei se você pode dar um brado. Você olha no Instagram, a árvore é linda. Em 10 minutos de conversa você vê que não tem raiz. Eles estão dizendo: vamos até o Jordão. Por que, pastor Júlio? Porque a escola de profetas habilita profetas, mas o Jordão habilita os filhos. Como assim, pastor Júlio? Não entendi. Um dia João Batista estava batizando. Raça de víboras. Tem uma fila de cobra diante deles. Ele pega uma cascavel, batiza, desce cascavel e sai nova criatura. Tem uma jararaca na frente dele, ele pega a jararaca, batiza, desce jararaca e sai nova criatura. Ele está batizando as cobras, mas de repente ele para naquela fila e diz: ei, tem alguém nessa fila que não é cobra. Tem alguém nessa fila que não é cobra. Eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. Eu não sei se você pode glorificar o Senhor. Aí eu te pergunto: Jesus precisava ir ao Jordão? O maior dos profetas precisava ir até o Jordão? Não havia pecado nele. Ele não precisava ser batizado, mas ele está chegando na frente de João Batista. Por quê? Porque o Jordão revela quem estava escondido e está preparado para ser lançado. Eu vou falar isso aqui. Olha aqui para mim, geração. Antes de Deus te projetar, Deus te esconde. O movimento de Deus é o movimento de Joquebede: esconderijo e projeção. Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Quando Moisés se desenvolveu, ela projetou Moisés. Por que, pastor Júlio? Porque tudo aquilo que é projetado sem estar escondido é precoce. Já viu gente precoce? Eu não suporto. Olha para a internet hoje. O que você vê de gente precoce? Gente sem história. Gente que o algoritmo das redes sociais projetou ele.
Gente que o tráfego pago. Pastor Júlio, você tem mais de 2 milhões de seguidores. Você acha que foi o algoritmo das redes sociais que me projetou? Acha mesmo? Eu sei o que é, está escondido por Deus. Meu último emprego foi no transporte público de Foz. Eu trabalhei com o pai do pastor Niel, sei lá. Eu fui cobrador de ônibus. E no meio dos meus estudos eu recebi uma promoção na empresa para ser fiscal de tráfego. Eu mapeava o transporte público de Foz do Iguaçu. E eu recebia convite para pregar, pastor Luiz Carlos. E eu ficava naquela, como que eu vou ir se eu estou agendado? Se eu estou na escala? E eu entrava em crise, Suede, porque eu queria viver o ministério, mas tinha o meu trabalho. E como que eu vou? Aí no domingo pela manhã, estou pregando num congresso em Três Lagoas, lá em Foz do Iguaçu. Um domingo pela manhã, chega uma irmã do coque, marchando na minha frente. E ela diz assim: chegou a hora de eu arrancar você de lá com mão forte. Falei: eita Deus, eis-me aqui. Ela falou isso no domingo pela manhã. Eu falei: vai ter que ser com mão forte, porque eu era da CIPA. E você sabe que cipeiro tem o quê? Estabilidade. Falei: vai ter que arrancar com mão forte. Na quinta-feira eu estava dando baixa. Eu virei para a chefe do RH e falei assim: mas eu tenho estabilidade. Não, depois o senhor vê na justiça. Isso aí o senhor vai ter que entrar na justiça para ver se o senhor recebe. Falei: então tá bom. Dei baixa na minha carteira e me lancei no ministério. Meu pai entrou em crise. Júlio, você fez faculdade, você se formou. Júlio, você se preparou, e agora você vai se lançar no ministério. Falei: pai, eu vou. Meu pai entrou em crise. Hoje ele me leva no aeroporto para pregar às vezes. Posta foto minha pregando no Brasil. Eu falo: filho, o pai tem tanto orgulho de você. Eu falei: nem sempre foi assim. Só que daí, preste atenção nisso, eu me lancei no ministério e os convites sumiram. Pararam de me convidar. Eu entrei em crise com Deus. Eu falei: Senhor, quando eu estava no meu trabalho, eu recebi um monte de convite. Agora que eu disse: eis-me aqui, os convites sumiram. Por quê? Você acha que Deus me respondeu? Maria Eduarda, minha filha, era pequenininha. Uma manhã minha esposa chega em mim e diz assim: amor, tem 3 caixas de leite só. Falei: eu vou voltar a trabalhar. Só que eu dobrava o joelho, pastor Manuelzinho, falava com Deus. Deus falava no meu ouvido: eu não tenho prazer em quem recua. Eu não tenho prazer em quem recua. Eu não tenho prazer em quem recua. Eu falei: Senhor, mas os convites, como eu vou sustentar minha casa? Aí eu acordo 2 dias depois, só tinha uma caixinha de leite. Eu acordo pela manhã desesperado. Está o irmão João lá na porta de casa. O irmão João é aquele irmão bem aleatório, mas bem aleatório. Sabe aquele irmão que nunca te visitou e aparece na porta da sua casa do nada? O irmão João chega lá e disse assim: Júlio, vim trazer uma mensagem de Deus para você. Falei: eis-me aqui, estou precisando. Ele disse assim: filho, eu estava de joelho. Eu falei: irmão João, entra. E ele todo sistemático, pastor Luiz Carlos, disse: não, que eu vou entregar aqui no portão mesmo. Falei: irmão João, então entrega o que Deus lhe mandou. Ele disse: eu estava de joelho dobrado. E você sabe que meu genro arrumou emprego. Meu genro arrumou emprego. E agora eu preciso de funcionário para trabalhar para mim. Eu já entendi na hora. Ele disse: não, filha, que eu faço umas pamonhas. E Deus mandou eu contratar você para trabalhar para mim. Falei: Deus só pode estar de brincadeira. Não, é que você vai vender pamonha para mim. Na hora o Naamã cresceu dentro de mim. Falei: nada, vender pamonha. Eu era um dos encarregados do transporte público de Foz, agora eu vou vender pamonha. Falei: irmão João, Deus não se engana, mas o senhor está bem enganado. Ele falou: filho, se vira com Deus aí. E saiu assim, todo petulante. Falei: eita. Quando eu estou descendo para o lado de casa, uma voz gritou no meu ouvido e disse: aceita que dói menos. O pregador dos ternões, o pregador do terno risca de giz, lencinho, vendendo pamonha. Falei: tô fora. E aquela voz gritou: aceita. Eu gritei no meio do quintal de casa: irmão João, que hora que eu tenho que estar lá?
Eu só vi ele voltando no canto do muro assim, e dando um sorrisinho. 3 horas da tarde, filho. Eu entrei dentro de casa, minha esposa estava lavando louça. Ela falou: quem estava aí no portão, amor? Falei: sim, amor, acabei de arrumar emprego. Ela disse: ué, mas na porta de casa? Falei: é, o irmão João da pamonha veio me chamar para vender pamonha. E Deus falou para mim aceitar. Ela falou: você está maluca? Eu falei: ah, é Deus que está, não sou eu. Entrei no quarto, eu queria que minha esposa estivesse aqui para testemunhar. A minha filha comeu tanta pamonha nesse tempo que ela não pode ver. Eu entrei no quarto, pastor Toniel, e fui falar com Deus. É porque tem gente que olha a gente na rede social e acha que a gente caiu de paraquedas. Entrei no quarto e fui falar com Deus. Deus não me falou nada. Nem almocei. Levantei, era 2h30 para ir para a casa do irmão João. Cheguei lá, tinha uma caixinha de isopor cheinha de pamonha. Peguei aquela caixa de isopor, coloquei no banco de trás daquele golzinho 89. Eu tenho o barulho do motor daquele carro até hoje no meu ouvido. E fui para o bairro mais afastado de Foz do Iguaçu, porque eu não queria que ninguém me visse. Foram 9 meses vendendo pamonha na cidade de Foz, sendo montado por Deus. Quantas vezes eu parei com aquele golzinho numa esquina e as minhas lágrimas desceram, misturado com o protetor solar. E eu dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? Eu vou voltar, fechar minha carteira, eu vou exercer minha profissão. E Deus diz: fica. Eu estou fazendo você descer a casa do oleiro, porque eu estou amassando barro. Deus feriu o meu orgulho, minha soberba. Eu estou dizendo para você que Deus vai te esconder para te moldar. Jordão é o lugar onde Deus te esconde para te projetar no tempo certo. Jesus se preparou 30 anos para ter um ministério de 3. É assim que Ele vai fazer com você. Quanto maior o tempo da projeção, maior o tempo do preparo. Uragachai, uragaçou da gachai. Aleluia. Eu estou pregando com o Fernandinho em Montes Claros esses dias. Mais de 30 mil pessoas. E eu estava lá pregando, antes do Fernandinho cantar, e eu pregando, mais de 300 pessoas se entregaram a Cristo. Eu desci daquele palco dizendo: esse foi o lugar que Deus falou que eu estaria. Desci, Suede, peito estufado. Tinha uma fila de gente para tirar foto com a gente. O Fernandinho do lado e eu do lado. Claro, na vibe do Fernandinho. Até o Romeu Zema estava lá, tirando foto com as autoridades, e eu me achando grandão. De repente uma voz gritou no meu ouvido: pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Sabe o que Deus estava dizendo? Não exalta não, que eu sei de onde eu te arranquei. Não se acha não, que eu sei onde eu te montei. Não bate no peito e acha que pode fazer. Eu sei aonde eu te forjei. Quem é forjado no Jordão não se perde nos altos montes. Quem é forjado no Jordão não se perde nos altos montes. Só cadê quem está sendo montado no Jordão? Joga a mão lá em cima e dá glória. Paulo, quando pregava, dizia: eu carrego marcas. A gente gosta de mostrar. Eu tenho até dificuldade de postar cartaz com agenda. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Porque a gente gosta de postar, mostrar que a gente está nos grandes eventos. Nada contra. Só que olha aqui para mim. O que revela quem você é não é os seus feitos, não é o lugar da exaltação, não é o topo da montanha, é as marcas que você carrega no corpo, as marcas da renúncia. Você não é o lugar que Deus vai te levar ainda. Você é o lugar que renunciou para estar onde você está. A sua renúncia grita mais alto no reino de Deus. Quantos podem dar um brado de vitória ao Senhor? Eu caminho para encerrar a mensagem. Jordão revela o tempo.
Jesus chega em João Batista e diz: me batiza, João. Jesus está reconhecendo quem chegou primeiro. Eu tenho dificuldade com gente que chega atropelando todo mundo, numa empáfia. Já viu? Sabe, eu estava vendo o pastor Luiz Carlos aqui, honrando os pastores que vieram antes. Por que a gente tem dificuldade de honrar quem chegou primeiro? Quem não honra o caminho que foi preparado não é digno do caminho. Eu vou repetir isso aqui. Quem não honra quem preparou o caminho não é digno do caminho. Jesus era maior que João Batista, mas precisou de um João Batista para preparar o caminho. Paulo foi maior que Barnabé, mas precisou de um Barnabé para preparar o caminho. Paulo, aleluia, aleluia, foi maior, mas precisou de um Timóteo para servi-lo. Você precisa de alguém que vai preparar o caminho para você. Honre ele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando? Se eu pudesse deixar um conselho agora para encerrar a mensagem de fato, olha aqui para mim. Honre seu pai e sua mãe que está preparando o caminho para você. Porque honra começa em casa. Quem não honra pai e mãe não honra líder. Não case com alguém que desonra o pai e a mãe. Não case. Porque se desonra o pai e a mãe, vai desonrar você. Não case com gente que tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para os da casa. Porque honra começa em casa. Jesus honrou em casa. Jesus foi aprender a vocação do seu pai. O Jesus que chega ao Jordão é um Jesus que foi escondido em casa. É um Jesus que herdou a profissão do pai. Lembra de Paulo? Passou 15 anos costurando tenda, 15 anos herdando a função que era do pai. Eu não estou dizendo que você tem que viver os sonhos dos seus pais. Não, eu estou dizendo que você tem que honrá-los. Se tem algo que tem matado essa geração, eu fecho a mensagem. Chama-se falta de paternidade. Eu pregava no Brasil com problema com meu pai. Tive crises com meu pai. Meu pai pastorzão da Assembleia de Deus. Um dia eu chego no apartamento de casa, pastor Roberto, meu pai está rolando com Maria Eduarda no chão da casa. Eu entrei em crise, pastor Luiz, falei assim, meu pai nunca fez isso comigo. Meu pai nunca me deu carinho. Aí vejo meu pai dando carinho para meus filhos. Eu falo, não, eu entrei em crise. Minha mãe entra no quarto e diz assim, Júlio, não sei porque eu estou contando. Quem me vê pregando sabe que eu não sou de ficar contando muita experiência da minha vida, mas hoje está diferente. Minha mãe entra no quarto e diz assim, filho, eu estou orando há mais de 10 anos para você se acertar com seu pai. Porque aí meu pai não dava certo. A gente se pegava demais. Meu pai foi muito ausente. Aí um dia eu estou andando no centro da cidade e recebo um telefonema, filho, vamos almoçar. Falei, eita, isso aqui é diferente. Nunca aconteceu. Falei, vamos. Quem está com você? Falei, a Usana está comigo. Ele falou, traz ela também. Fui para o apartamento do pai. Cheguei lá, estamos sentados na mesa. Terminamos de almoçar, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe pega a minha esposa e sai. E eu fico eu e meu pai na mesa. Meu pai olha para mim e diz assim, eu preciso te pedir perdão. Falei, como assim, pai? Tá tudo bem. A gente tenta se enganar, né? Tá tudo bem. E ele falou, não tá. Eu quero te pedir perdão por não ser o pai que você precisava que eu fosse. E ele disse algo que mexeu comigo. Ele disse assim, filho, o maior desafio do seu pai é dar para você aquilo que eu nunca recebi. Sabe por que eu nunca te dei afeto? Porque eu não tive um pai que não me deu afeto. Sabe por que eu nunca te abracei? Porque eu tive um pai que não me abraçou. E eu estou aqui para te pedir perdão. Dobrei o joelho junto com meu pai e falei, pai, me abençoa. A gente se perdoou naquele dia.
Deus mudou a minha história naquele dia. Hoje eu vivo o melhor da paternidade com os meus filhos, porque eu entendi que honra não tem a ver com quem recebe, honra tem a ver com quem tem. Eu estou dizendo para você que se você não se acertar dentro de casa, você não vai ter sucesso em lugar nenhum. Porque foi no Jordão que o Espírito do Senhor desceu como pomba, e a manifestação da paternidade do Eterno aconteceu. Para João ele era o Cordeiro, mas para Deus ele era o Filho amado. Para João ele era o Cordeiro, mas no Jordão Deus disse não, ele é mais do que um Cordeiro. Esse é o meu Filho. Quem pode ficar de pé adorando ao Senhor? Aleluia. Eu quero orar por alguém que sente que não cresce porque está sendo moldado por Deus e está com dificuldade de lidar com o tempo. Sai do seu lugar e vem aqui rapidinho que eu quero orar por você. Se essa mensagem confrontou você, mexeu com você, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem pode glorificar o Senhor? Você não consegue crescer porque você não consegue se perdoar. Você não consegue crescer porque você está nas margens do Jordão tentando entender o trabalhar de Deus na sua vida. Essa mensagem é para você. Aleluia, 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 aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus falou comigo essa manhã no hotel enquanto eu estava de joelho. Essa é uma manhã que a minha paternidade é manifestada. O Espírito do Senhor está descendo como pomba no Jordão hoje, selando o chamado, selando o destino, selando o propósito, e dizendo: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Pode uma mãe esquecer do filho, todavia eu não te esqueço. Pode o seu pai te esquecer, eu todavia não te esqueço. Deus vai levantar você que ainda não é mãe. Deus vai usar os seus filhos para curar a paternidade em você. Você que já é mãe, Deus quer curar você. Porque quando Deus quer levantar uma geração curada, Ele levanta homens curados. Homens curados. Quando Deus quer levantar uma geração curada,